A gente usa a palavra cultura para tanta coisa, não é? Mas o que ela significa de verdade? O conceito pode ser bem mais complexo do que parece. Hoje, a gente vai desvendar essa ideia com a ajuda de uma das mentes mais brilhantes da antropologia, Ruth Benedict. Nossa análise, aliás, se inspira em trabalhos que tentam organizar esse universo de definições, como o livro Cultura em 250 Conceitos e Definições, e foca numa pensadora que realmente mudou as regras do jogo. E olha só, a nossa história começa com uma pergunta que não tem nada de teórica. Na verdade, era uma questão de vida ou morte. Foi exatamente esse problema, urgente e super real, que deu origem a um dos estudos culturais mais famosos e impactantes que existem. E no centro de tudo isso estava ela, Ruth Benedict. Então, vamos nos transportar para esse cenário. Estamos no auge da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estão em guerra com o Japão, um adversário que, para os ocidentais, parecia um verdadeiro enigma. As motivações, os valores, o jeito de agir, tudo era um mistério, e esse mistério custava vidas. E aqui está o pulo do gato. A antropologia da Benedict foi chamada para o campo de batalha. O governo americano a contratou para uma missão crítica: decifrar a cultura japonesa. O objetivo? Orientar a estratégia de guerra e, o que era fundamental, planejar como seria a paz depois que tudo acabasse. E os resultados práticos da análise dela foram simplesmente fascinantes. Com base no que ela entendeu da sociedade japonesa, e detalhe, um estudo incrível, feito todo à distância, sem ela nunca ter pisado no Japão, ela fez uma recomendação crucial: não derrubem o imperador. Ela percebeu que ele era um símbolo de estabilidade essencial e mantê-lo no poder iria facilitar a rendição e a reconstrução do país. Uma sacada que, de fato, moldou a história do pós-guerra. Todo esse trabalho gigantesco acabou sendo consolidado no livro mais famoso dela, O Crisântamo e a Espada. Uma obra que não só explicou o Japão para o resto do mundo, mas que redefiniu o alcance da antropologia. Virou um clássico absoluto. Mas afinal, quem era a mulher por trás dessas ideias tão impactantes? Para a gente entender a teoria, a gente precisa conhecer um pouco da trajetória da própria Ruth Benedict. Benedict construiu a carreira dela na Universidade de Columbia, e lá ela teve um mentor que era ninguém menos que Franz Boas, basicamente o pai da antropologia americana. Essa conexão foi tudo. Foi com ele que ela aprendeu a enxergar a cultura não como uma coisa exótica, distante, mas sim como a lente através da qual cada povo vê o mundo. Agora sim, vamos ao coração da questão. Para entender o conceito de cultura da Benedict, a gente vai analisar 3 definições que ela escreveu em momentos diferentes da carreira. É como ver o pensamento dela amadurecendo com o tempo. Nossa primeira parada, 1929. Aqui, ela define cultura como um todo complexo. As palavras-chave são essas: complexo e adquiridos. Ou seja, não é algo simples e, o mais importante, não é algo com que se nasce. São os hábitos que a gente aprende, que a gente absorve só por viver em sociedade. 5 anos depois, em 1934, o foco dela fica mais afiado. A cultura, agora, é a grande cola social. Não se trata só de hábitos soltos, mas as ideias e padrões que um grupo compartilha. É aquilo que cria o sentimento de nós, de pertencimento, de uma identidade comum. E, finalmente, em 1945, bem no meio do trabalho dela para o esforço de guerra, ela nos dá a definição mais direta e poderosa de todas. Aqui, cultura é sinônimo de comportamento aprendido. Ela basicamente desenha uma linha na areia. De um lado, o que é biológico, o que está nos genes. Do outro, o que é cultural, aquilo que precisa ser ensinado e aprendido de novo e de novo a cada geração. Então, tá. Juntando essas 3 peças do quebra-cabeça, que imagem se forma? Como a gente pode definir cultura de um jeito que capture a essência do pensamento da Benedict? Essa comparação aqui é a chave de tudo. Pensa numa formiga. O comportamento dela é inato, está programado no DNA. Ela não precisa ir para a escola de formigas. Agora, o comportamento humano. A maior parte dele é aprendido com os outros. E a esse corpo imenso de conhecimento que a gente adquire, a Benedict dá o nome de cultura. E aqui está o nosso resumo da ópera. Cultura é esse sistema. É complexo, é feito de hábitos e ideias, é aprendido, não herdado e é compartilhado. É quase como se o ser humano fosse o hardware, a parte biológica, e a cultura fosse o software que roda em cima, sabe? É ela que define como a gente interage com o mundo e principalmente uns com os outros. Para a gente fechar essa análise, vamos voltar a uma das ideias mais humanistas e potentes da Benedict sobre o verdadeiro papel da cultura. Essa frase, ela é o coração do pensamento da Benedict. No mundo que vive se dividindo por aparência, por geografia,
Ela nos lembra que a nossa conexão mais profunda vem daquilo que a gente compartilha no nível invisível. As nossas ideias, os nossos valores, nosso jeito de ser e de ver o mundo, a nossa cultura. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Olhando para a sociedade ao nosso redor, quais são os hábitos, as ideias, os padrões compartilhados que nos definem agora? O que nós estamos aprendendo e o que nós estamos ensinando para a próxima geração? A análise da Benedict, no fim das contas, não é só sobre o passado, é uma ferramenta poderosa para entender o presente.